Bom dia, professora. Hoje nós vamos falar sobre análise ergonômica do trabalho, mais especificamente o estudo de caso em uma padaria. O objetivo do trabalho é avaliar os riscos ergonômicos na profissão de padeiro, em uma padaria em Sumé, na Paraíba. E após analisar e avaliar os riscos, encontrar soluções para os possíveis problemas. Metodologia. Primeiro foi realizada uma visita à empresa. Foi realizada uma visita em loco para observar a padaria de uma maneira mais geral. Depois, realizaram medições de luminosidade e ruídos. Para descobrir a exposição do padeiro aos ruídos, realizaram um teste utilizando um desperímetro no maquinário que apresentava o maior desconforto ao padeiro. Já para a luminosidade, utilizaram um aparelho que mede a iluminância na superfície que deveria ser analisada. Logo então, foi realizado um questionário com o padeiro. Perguntaram para ele o que ele sentia, se alguma parte do corpo dele doía, o que ele achava do ambiente de trabalho e etc. Logo então, gravaram algumas filmagens e tiraram algumas fotos para avaliar a postura do padeiro. Para essa avaliação, foi utilizado o método RULA, né? O método de avaliação ergonômica, que foca na parte superior do corpo. O método RULA foi aplicado para avaliar a postura do padeiro em processos distintos do trabalho. E, por último, foi usado um software Ergolândia 7.0. Colocar as fotos e as filmagens capturadas no software para determinar se os processos realizados pelo padeiro estão dentro ou não dos padrões exigidos. Agora vamos falar sobre os resultados da análise ergonômica. Primeiro, a gente tem a análise das tarefas que o padeiro exerce durante o dia, que é assumir o serviço, ligar a máquina, preparar a massa, observar a massa até ficar homogênea. Depois, a gente tem a análise das atividades, das principais atividades que ele exerce no decorrer do seu trabalho, que consiste em preparar a massa, colocar a massa no cilindro e retirar a massa do cilindro. Com base nessas atividades, faz uma análise da postura que ele tem em cada uma dessas atividades. Utilizando o método RULA e o software, a gente tem o diagrama para cada uma dessas posturas que ele possui durante cada atividade. Aqui temos o diagrama para a postura que ele apresenta quando ele vai preparar a massa. Aqui vemos que ele exerce esse movimento aqui no braço, e esse movimento aqui no antebraço, na hora que vai preparar a massa. Mantém uma inclinação no pescoço e uma inclinação no tronco. Analisando agora o diagrama, quando ele vai colocar a massa no cilindro, esse é o diagrama do lado direito do corpo dele, a gente percebe que quando ele vai colocar a massa no cilindro, ele faz esse movimento aqui com o braço, estendendo ele e voltando, faz esse movimento aqui com o antebraço, mantendo o movimento que ele executa ao preparar a massa, mantendo o mesmo movimento, mantém a inclinação do corpo e a inclinação do tronco. Analisando agora o lado esquerdo, esse aqui é o movimento do braço dele, na hora que ele vai colocar a massa do cilindro, essa parte esquerda do corpo dele, mantém o movimento do antebraço e mantém ainda a inclinação do pescoço e a inclinação do tronco. Quando ele vai retirar a massa do cilindro, ele faz esse movimento com os dois braços, para puxar a massa, mantém o movimento no antebraço e possui a inclinação ainda maior, que ele se curva para retirar a massa do cilindro, e mantém também a inclinação do tronco. Com esses dados, e comparando com a tabela presente no método RULA, foi dada a pontuação 3 ou 4 pontos, que necessita de uma intervenção, que a intervenção seria a observação e que deve ser introduzidas mudanças imediatamente. Quanto ao ruído, percebe aqui na tabela que o ruído, o máximo exigido é 85 decibéis e que não ultrapassou isso em momento algum. Então, está dentro dos padrões. Quanto à iluminação, o mínimo exigido é 300 lux, mas, de acordo com as medições e observando aqui a tabela, percebemos também que o ambiente é bem iluminado, não apresentando problemas. Quanto ao diagrama das áreas dolorosas, que o funcionário ele citou no questionário, ele disse que sente dor no pescoço, no ombro, no dorso médio, inferior e pernas, né? Porque a dor nas pernas é muito pela inclinação que ele faz, para retirar massa, para colocar massa no cilindro. E também a dor no pescoço é que ele fica muito tempo inclinado, olhando para baixo, porque a máquina, ela se situa em um local muito baixo, né? Então, ele precisa sempre se curvar. Por isso que ele sente dor nessas partes do corpo. Depois, ele disse que não sente dor nos braços, antebraços, mãos, quadril e coxas, né? Que é os lugares que o braço e o antebraço ele utiliza com mais frequência e as mãos também, para preparar a massa. Então, ele já tem mais costume em trabalhar com esses
com esses membros. Na conclusão, a gente conclui, né, que a máquina deve se adaptar às características físicas do padeiro, né, ficar um pouco mais alta, e para ele não ficar curvado, né, para ele não prejudicar a saúde dele. Também a gente analisa que precisa realizar pequenas paradas durante a jornada para a realização de uma ginástica laboral. Então, o padeiro ele tem que fazer uma parada pequena para fazer a ginástica laboral, para diminuir o estresse e aumentar a produtividade dele. Então, assim, ele pode manter o pique do dia a dia do trabalho. Também a gente pode ver também que precisa do enclausulamento da máquina, porque tem risco de perda de membros. A máquina deve ter uma proteção para que não possa ocorrer um acidente dele perder a mão e esmagamento do dedo, esmagamento da mão ou até do braço mesmo também. O rolo, por causa do rolo compressor que comprensa a massa. A gente também percebe, né, que necessita-se, né, que o padeiro ele utilize um equipamento de proteção individual, né, um EPI, para os ouvidos, né, porque ele reclama muito do barulho, né, que a máquina faz. Então, é necessário esse equipamento. Então, o nosso trabalho foi esse, espero que tenha gostado, e obrigado pela atenção, e é isso. Interromper aqui.